Oi, eu sou a Alice e essa é uma série de vídeos onde juntos vamos ler O Peregrino de John Bunyan. Capítulo 14. O gigante desespero tinha uma esposa chamada Desconfiança. Quando se retiraram para dormir naquela noite, ele contou à esposa o que havia feito, capturado os prisioneiros e os lançado no porão por terem invadido sua propriedade. Então, perguntou o que seria melhor fazer com eles. A esposa indagou por sua vez quem eram eles, de onde provinham e para onde iam. O gigante contou. Ela então aconselhou que, quando acordasse, na manhã seguinte lhes desse uma surra sem piedade. Desse modo, quando amanheceu, o gigante pegou um porrete de marmelo e foi até o calabouço. Começou a espancá-los como se fossem cães, mas eles não disseram sequer uma palavra de protesto. Depois, caiu sobre eles, esmurrando-os com tanta violência que não foram capazes de se esquivar ou de se erguer do chão. Feito isso, o gigante os deixou, e os dois ficaram condoendo-se de sua miséria e lamentando sua aflição. Desse modo, passaram o dia inteiro sem fazer nada, além de suspirar e de lamentar amargamente. Na noite seguinte, a mulher voltou a falar sobre os prisioneiros e, ao saber que ainda estavam vivos, aconselhou o marido a lhe sugerir que se matassem. Desse modo, quando amanheceu, o gigante foi até os prisioneiros com a mesma disposição de antes e, percebendo que estavam muito machucados por causa da surra que lhes havia dado no dia anterior, disse-lhes que, como provavelmente nunca sairiam daquele lugar, a única forma de conseguir se livrar daquela situação era pondo um fim à sua vida, fosse com faca, corda ou veneno, pois, disse ele, por que escolher viver se a vida será cheia de amarguras? Mas eles lhe pediram que os deixasse ir. Ao ouvir isso, o gigante lhes lançou um olhar horrendo e, sem dúvida, os teria matado ele mesmo se não houvesse tido um de seus ataques, pois às vezes, quando o tempo estava ensolarado, ele tinha ataques, e, perdido por um tempo o controle das mãos. Em seguida, retirou-se e os deixou como antes, para pensarem no que fazer. Então, os prisioneiros conversaram sobre se seria melhor seguir o conselho do gigante ou não. Começaram, pois, a falar. Irmão, disse Cristão, o que devemos fazer? A vida a que estamos aqui condenados é miserável. Da minha parte, não sei o que é melhor, viver assim ou morrer. Minha alma escolhe a forca em vez da vida, e o túmulo é melhor do que esta masmorra. Devemos aceitar o conselho do gigante? De fato, nossa presente condição é terrível, concordou o esperançoso, e a morte seria mais bem-vinda que enfrentar isto para sempre. Mesmo assim, consideremos. O senhor do país para o qual estamos indo disse, não matarás. Não, não matarás outro homem, quanto mais matar-nos a nós mesmos. Estamos proibidos disso. Além do mais, aquele que mata o outro pode, no máximo, matar seu corpo. Mas tirar a própria vida é matar o corpo e a alma de uma vez só. Tu também falaste do alívio do túmulo, meu irmão, mas esqueceste do inferno, pois esse é o lugar para onde vão os assassinos. Nenhum assassino conquistará a vida eterna. E, de novo, vamos considerar que nem toda lei está nas mãos do gigante desespero. Outros, pelo que entendo, foram capturados por ele como nós, mas escaparam de suas mãos. Quem sabe Deus, que fez o mundo, possa trazer a morte ao gigante desespero, ou, de algum modo, ele se esqueça de nos trancar? Ou que em pouco tempo ele possa ter outro desses ataques e perder o controle de seus membros? E se isso voltar a acontecer, da minha parte, vou tirar toda a coragem que trago no meu coração e tentar fugir. Fui tolo de não ter tentado fazer isso antes. Mas sejamos pacientes, meu irmão, e aguentemos um pouco. Chegará a hora em que teremos uma feliz libertação, mas não sejamos nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso apaziguou a mente do irmão e assim continuaram juntos na escuridão daquele dia, naquela triste e dolorosa condição.
Ao anoitecer, o gigante desceu à masmorra de novo para ver se os prisioneiros haviam seguido seu conselho. Mas ao entrar lá, encontrou-os vivos. Na verdade, apenas vivos. É que, pela falta de pão e de água e devido aos ferimentos que sofreram com as surras que receberam, podiam fazer pouco além de respirar. Contudo, o gigante os encontrou vivos e foi tomado por uma cólera cega. Disse que, como não haviam feito o que ele aconselhara, podiam esperar o pior, de modo que desejariam nunca ter nascido. Ouvindo essa ameaça, ambos começaram a tremer, e creio que Cristão chegou até mesmo a desmaiar. Voltaram, porém, um pouco a si e recomeçaram a conversar sobre o conselho do gigante e se não seria melhor segui-lo dessa vez. Uma vez mais, Cristão foi a favor de atacar, mas Esperançoso respondeu de novo desse modo: Meu irmão, tu não te lembras do quanto foste valente antes. Apolo não conseguiu esmagá-lo, nem todos que ouviste ou sentiste não puderam derrotar-te no vale da sombra da morte. Por quantas dificuldades, quantos terrores e assombros passaste, e agora estás, que és só medo. Vê que estou na masmorra contigo, um homem de natureza muito mais fraca que a tua. O gigante também me feriu, tanto quanto a ti, e também tirou o pão e a água da minha boca. E como tu, sofro sem a luz. Mas tenhamos mais um pouco de paciência. Recorda a coragem que tiveste na feira das vaidades, sem temer os grilhões, a jaula, nem uma morte cruel. Por isso, vamos, ao menos para evitar a vergonha que não convém a um cristão, suportar com paciência o melhor que pudermos. À noite, quando o gigante e sua esposa estavam na cama, ela quis saber sobre os prisioneiros e se eles haviam seguido o conselho. O marido respondeu: Eles são patifes, obstinados e preferem enfrentar o sofrimento a tirar a própria vida. Então, disse a esposa, traze-os ao pátio do castelo amanhã. Mostra a ele os ossos e crânios daqueles que já mataste e dize-lhes que, antes de a semana chegar ao fim, você também os fará em pedaços, como fizestes com as outras pessoas antes deles. Assim, quando amanheceu, o gigante foi até os prisioneiros de novo e os levou ao pátio do castelo e lhes mostrou os ossos e crânios, conforme sua esposa dissera. Estes restos, disse ele, eram de peregrinos como vós, que invadiram minhas terras como vós. E quando achei conveniente, eu os fiz em pedaços. Farei o mesmo convosco em 10 dias. Vão de novo, agora, para a vossa masmorra. E dito isso, o gigante os foi espancando ao longo do caminho de volta. Por isso, passaram o sábado deitados, num estado lamentável como antes. À noite, a senhora Desconfiança e seu marido foram para a cama e, de novo, começaram a falar sobre os prisioneiros. O velho gigante se perguntava por que não tinha conseguido, nem com suas pancadas, nem com seu conselho, matá-los. A esposa então falou: Temo que tenham esperança de que alguém virá libertá-los, ou que tenham alguma chave falsa que lhes possa permitir escapar. Pensas isso mesmo, querida? Indagou o gigante. Então vou revistá-los de manhã. No sábado, por volta da meia-noite, os peregrinos começaram a orar. E assim continuaram até o raiar do dia, um pouco antes do amanhecer. O bom cristão, um tanto espantado, começou a falar de modo apaixonado. Que tolo fui eu ao ficar nesta masmorra fedorenta, quando posso me libertar quando eu quiser. Trago uma chave sobre meu peito chamada promessa, que abre, acho eu, qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa nova! Exclamou esperançoso. Bom irmão, tira-a de seu peito e experimente-a. Assim, Cristão tirou a chave que levava sobre o peito e a testou na fechadura da masmorra, cuja tranca, quando ele girou, a chave cedeu. A porta se abriu facilmente e Cristão e Esperançoso saíram. Seguiram por um corredor que levava ao pátio do castelo. E com sua chave, Cristão também abriu aquela porta. Em seguida, dirigiram-se ao portão de ferro, que também precisava ser destrancado. Contudo, a fechadura era muito mais difícil de abrir. A chave, porém, conseguiu por fim abrir o portão. Então, escancararam-no para fugir com toda a pressa, mas ao abrir, o portão rangeu tão alto que o barulho despertou o gigante. Desespero levantou-se com pressa e saiu em perseguição aos prisioneiros. Ele, porém, caiu,
pois teve um de seus ataques e não conseguiu ir atrás dos peregrinos. Assim, eles escaparam e chegaram à estrada do rei mais uma vez, onde estavam seguros, já que haviam saído da jurisdição dos gigantes. Ao chegar à escada, perguntaram-se o que fazer com ela para evitar que outros que por ali passassem caíssem nas mãos do gigante. Desespero. Resolveram erigir uma coluna onde escreveram a seguinte frase: esta escada leva ao Castelo da Dúvida, de propriedade do gigante Desespero, que despreza o rei do país celestial e busca destruir seus santos peregrinos. Por conta disso, muitos dos que passaram ali, depois deles, leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, Cristão e Esperançoso cantaram: para fora do caminho foram e descobriram o que é trilhar sendas que os outros proibiram. E quem vier depois que se cuide, que preste atenção, não se descuide, pois quem invade suas terras cai prisioneiro do senhor do Castelo da Dúvida, o gigante Desespero. Os peregrinos continuaram a viagem até chegar às montanhas aprazíveis que pertenciam ao senhor daquela colina que mencionei antes. Logo, começaram a subir as montanhas para ver os jardins e pomares, as vinhas e fontes d'águas nas quais beberam e lavaram-se, servindo-se livremente das videiras. No alto dessas montanhas encontraram pastores apacentando seus rebanhos, à margem da estrada. Os peregrinos dirigiram-se até eles e, apoiando-se em seus cajados, como é comum fazer os peregrinos cansados ao parar para conversar ao lado do caminho, perguntaram: a quem pertencem estas montanhas aprazíveis e quem é dono dos rebanhos que apacentais? Essas montanhas são de Emanuel e estão à vista da tua cidade. As ovelhas também são dele e ele deu sua vida por elas. Este é o caminho para a cidade celestial? Sim, estás no rumo certo. E qual é a distância? Perguntou Cristão. É longe para qualquer um, menos para aqueles que de fato chegarão, respondeu o pastor. O caminho é seguro ou perigoso? Indagou Cristão. É seguro para aqueles a quem deve ser seguro, mas os transgressores deverão nela cair. Há neste lugar algum conforto para os peregrinos abatidos e fatigados em sua jornada? Quis saber ainda Cristão.